A pergunta que a gente estava discutindo aqui no início do programa era: quando é que o Alexandre vai cair? Né? E eu recebo isso o tempo inteiro. Eu abri uma caixa de perguntas, procura aí o Real P. Figueiredo 04, que você vai achar lá a caixinha de perguntas. Respondi hoje mais de 20 perguntas, e várias delas, das 400 perguntas que eu tinha recebido, umas 100 eram: e aí, quando é que o Alexandre vai cair? Será que o Brasil tem solução? É agora? Vamos resolver? O nosso país vai ter solução? Em primeiro lugar, eu tenho que fazer um ajuste de expectativa. Eu aprendi com um cara meio picareta, mas bem inteligente, que ele me ensinou o seguinte: satisfação é uma conta, onde você tem, pessoal que gosta de matemática, eu gosto de matemática, você tem no numerador, você tem a sua entrega, e no denominador tem a sua expectativa. O resultado dessa fração é a sua satisfação. E eu explico isso em termos práticos. Se você tem uma expectativa muito alta, não importa qual é a sua entrega, a sua satisfação vai ser sempre baixa. Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: qual é a minha expectativa em relação ao Brasil? Que o Brasil vai virar os Estados Unidos, que o Brasil vire a Suíça? Não, minha expectativa não é essa. Minha expectativa do jeito do Brasil é que o Brasil volte ao ar de normalidade. E normalidade que eu digo é que nós tenhamos restituídas as nossas liberdades de expressão mais básicas. E eu estou falando da liberdade de expressão, a nossa liberdade de jornalismo, a nossa liberdade de reunião, os nossos direitos humanos. É isso que eu busco para o Brasil agora. Eu não busco a eleição do Bolsonaro, eu não busco que o presidente Trump se torne imperador do Brasil, eu não busco nada disso. Eu só busco que nós, brasileiros, possamos fazer oposição quando houver um regime ruim. Que nós possamos questionar um sistema eleitoral para ele ser aprimorado quando ele tiver que ser questionado. Que nós paremos de ter presos políticos. Isso, para mim, é que é o Brasil tendo jeito. Então, essa é a minha expectativa. Quando eu conseguir atingir isso, eu talvez me aposente, vá morar nas montanhas da Geórgia, até que Deus me chame para uma nova missão. Até lá eu vou continuar na briga que eu estou. A outra expectativa que nós temos que ajustar é a expectativa em relação ao tempo. Ao tempo. Então, vejam vocês, né? Eu botei aqui o filmezinho que fizeram na internet, mostrando a cena do Rocky Balboa. Nós acabamos de acertar o primeiro golpe. Nós estamos apanhando há 4 anos. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. Justiça seja feita. O Bolsonaro não conseguiu fazer nada contra o Alexandre. Nada. Não conseguiu trazer nenhum desgaste. Até o pedido de impeachment que ele apresentou sobre o Alexandre era uma porcaria, feito por um estagiário do 5º período de direito. Uma coisa horrorosa. Até hoje eu não sei quem fez aquele pedido, mas uma vergonha. Então ele não conseguiu até hoje gerar nenhum problema. Não havia até nenhum momento o Alexandre era o russo que enfrentou o Apollo Creed, destruiu o Apollo. Talvez o Bolsonaro seja o Apollo, pensando nesses termos. E nós conseguimos agora acertar primeiramente um soco nele que machucou. E estamos partindo para cima. Estamos partindo para cima. Só que esse é um processo, essa é uma luta que vai demorar 15 assaltos. Não é uma luta... Assaltos lembra muito o PT. Mas não é uma luta que vai ser resolvida agora. A gente está no início, a gente está no primeiro momento. As pessoas têm que ter paciência. A nossa vitória, ela passa por alguns fatores. Um deles é o sistema tornando o Alexandre de Moraes caro demais. Como é que significa isso? Caro demais. Ele precisa, eu chamo de custo Alexandre. Ele precisa começar a ficar pesado para o establishment carregar. Veja, muita gente acha que fomos nós que tiramos a Dilma do poder.
Isso não é exatamente verdade, eu já falei isso para vocês. O sistema tirou a Dilma do poder. O sistema se livrou do PT e utilizou o povo para isso. E naquele momento, o nosso interesse se alinhou com o sistema. Eles nunca esperavam que a gente fosse conseguir eleger um Bolsonaro Godzilla e ficaram, obviamente, muito apavorados com isso. A gente vê até pelo diálogo do pessoal da Vaza Jato, né, o quanto que eles ficaram impressionados. Meu Deus, a gente vai acabar elegendo o Bozo, nas palavras deles, dos diálogos dos procuradores. Mas quem agiu ali foi o sistema. Ninguém pode dizer que Eduardo Cunha não era sistema. Ninguém pode dizer que a Rede Globo não estava a favor do impeachment, não estava contra o PT. Lembra do William Bonner apresentando o jornal com aqueles dutos? Eu nunca esqueço isso, aqueles dutos. Todo dia. Era um duto assim, e aí ficava caindo o dólar desse duto, mostrando a propina do PT. Era o sistema. Eduardo Cunha era sistema. Eduardo Cunha era... Michel Temer era sistema. Michel Temer, que levou o Alexandre de Moraes ao STF, era sistema. Então, quem se livrou e quem depois reabilitou o Lula, né, quem se livrou do PT e depois quem reabilitou o Lula, foi o sistema. E a minha esperança para o Brasil, de novo, não é que o Brasil passe a ser uma Suíça, mas é que o sistema se encarregue do Alexandre. Porque ao longo do nosso processo, principalmente quando você sofre de psicopatia, que eu acho que tem um bom indício nessa direção, você, como a sua incapacidade de empatia, ela faz com que você vá cometendo determinados erros quando você é todo poderoso, porque você não tem mais preocupação com a justiça, você não tem mais preocupação com o juízo, você simplesmente vai lá e faz o que você quer para se impor. Então eu acho que vários erros foram cometidos pelo Alexandre. E muitas vezes a gente vai comprando brigas ruins. Eu acho que certas brigas não valeram a pena. Por exemplo, a briga com o Sérgio Tavares, deter o Sérgio Tavares no aeroporto, valeu a pena? O que ele conseguiu com isso? Nada. O que ele achou que ele ia conseguir com isso? Achou que ia intimidar o Sérgio Tavares. O que o Sérgio Tavares fez? Passou a se dedicar ao Brasil e a contar na Europa o que estava acontecendo no Brasil. O problema gerado foi muito maior do que a efetividade da ação. Eu acho que a briga comigo não foi boa pro Alexandre. Para mim também certamente não foi, né? Mas eu acho até que foi num certo sentido, eu explico qual. Mas eu acho que a briga não foi boa pro Alexandre. Olha a quantidade de coisa que eu já fiz aqui. Dá para eu tirar essa onda nesse momento. E estou só começando. Estou só começando. O trabalho internacional nos Estados Unidos, eu garanto, você veja o que eu fiz nos últimos 4 meses, impressiona até os americanos, eles falam, caramba, o grau de consciência que você criou aqui, e Tucker Carlson, e PragerU de novo, e Steven Crowder, e Dinesh Souza, e War Room, Steve Bannon, todos os lugares. E como é que... E Elon Musk, e Congresso, e etc. Valeu a pena a briga? O que ele me impediu? Tá bom, me tirou dos pingos nos is, tá? Bloqueou minha rede social para uma parte da população. Mas a gente continua. O programa de hoje já somos líder de audiência com sobra. Na verdade, estamos ultrapassando a soma da Jovem Pan com a CNN Brasil. Funcionou o bloqueio contra mim? Recentemente, eu conto até para vocês, mandaram um FBI me ligar. Eu recebi uma ligação do FBI. Eu falei, pois não. Não, o governo brasileiro. Eu falei, o governo, estou totalmente disposto a cooperar com o governo brasileiro, desde que eles me intimem para uma carta rogatória. Acharam que mandar o FBI me ligar, eu ia me cagar todo na escola. Não tenho medo do FBI, não, gente. Como não sou criminoso, não tenho medo nenhum. Pode mandar o FBI me ligar. Eu vou atender com o maior prazer. Eu falei pro cara do FBI, que maneiro falar com vocês, cara. Eu cresci vendo vários filmes, adorava Arquivo X. Quase perguntei pro cara se existia ET. Assim, existem pessoas, e isso o Alexandre precisa entender, que não se sujeitam à intimidação. E não é porque não tem medo de nada. Essa história de, o Paulo Figueiredo não tem medo de nada. Não é que eu não tenho medo de nada. É que eu tenho muito medo de Deus, cara. Muito. Eu tenho um temor, assim, horroroso de Deus. E um dos temores que eu tenho é de que, como diz a parábola dos talentos, é que chegue no final das contas e eu
na hora de eu prestar contas sobre os meus talentos, os tenha enterrado. Eu morro de medo disso, cara. Eu acho que eu tenho, se chama, né, o privilégio, né? É assim que o pessoal chama, que eu tenho um privilégio branco. Eu acho que eu tenho vários privilégios. Privilégio de ter tido uma família estruturada, maravilhosa, de ter tido exemplos dentro de casa, pai, avô, maravilhosos, de ter tido a melhor educação possível, passado pelas melhores universidades do mundo, de ter encontrado o professor Olavo de Carvalho no meio do caminho, ter mudado minha formação, o Jordan Peterson. Eu acho que eu tenho o privilégio de estar onde eu estou, privilégio de ter uma condição financeira que me torna menos vulnerável, privilégio de ter tantos apoiadores quanto eu tenho esse privilégio. Agora, a quem muito foi dado, muito será cobrado. E vão aparecer pessoas assim. São pessoas, e eu acredito nisso, eu falo isso para todos vocês. Eu acho que poderia ter gente virtuosa dentro da Polícia Federal, que uma hora vai se levantar contra isso, vai ter gente virtuosa dentro da imprensa, vai ter, como teve o Michael Schellenberg, como teve o Glenn Greenwald, como tem as pessoas dentro da Oeste,